Segundo Reis capítulo 6, a partir do versículo 1, vai dizer: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Você pode dizer amém? Pode se assentar. Existe uma enorme diferença entre progresso e atividades. Diversas pessoas caminham, se movimentam, se exercitam, estão em ações contínuas, estão em atividades contínuas. Todavia, isso não significa que essas pessoas estejam crescendo. O fato de você estar em movimento não significa progresso. Eu tenho algumas perguntas ao seu coração nessa manhã. O quanto que você tem crescido por dentro? Qual é a intensidade do crescimento interior? Crescimento interior fala da sua maturidade. Crescimento interior fala onde que o seu entendimento, a sua maneira de lidar com a vida, com pessoas, consigo mesmo, esses níveis vão sendo elevados. Você consegue medir o quanto que você tem melhorado por dentro, ao avaliar a maneira como você está se relacionando em família, a maneira como você está se relacionando com as suas finanças, a maneira como você está lidando com os seus relacionamentos. Você consegue medir que você tem melhorado? Você tem feito de tempo em tempo uma análise, um exame? Você tem sondado o seu coração e você tem percebido que você não é mais o mesmo? Você tem melhorado nas suas reações, você tem melhorado no seu fervor, você tem melhorado na sua dedicação e no seu empenho? A pergunta primeira a todos nós nessa manhã é: o quanto que você tem crescido por dentro? Vamos perguntar uns aos outros isso? Vamos lá? Pergunta quem está perto de você: o quanto que você tem crescido por dentro? Não estou falando de peso, não estou falando de balança, é por dentro. Porque se falar de peso, um peso até o frio chegar. O frio chegou, o negócio vai ficando tenso na balança. A segunda pergunta: você sabia que todo investimento que Deus faz na sua vida é para contemplar o seu crescimento? Tudo que Deus opera ao meu favor é para assistir a minha maturidade. Isso fala de bênçãos,
isso fala de vitórias, isso fala de palavras, isso fala de todos os recursos que Deus vai derramando sobre nós, através de pessoas, com conselhos, com orientações, com ministrações, palavras que vêm bem dizer a nossa vida. Todo o financiamento de Deus para nós é para contemplar o nosso crescimento. Absolutamente tudo que Deus permite na sua vida. É por isso que Paulo vai dizer no capítulo 8 e 26 que todas as coisas, 8 e 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que Deus faz na sua vida é para contemplar o seu crescimento. Por que que eu desejo falar sobre isso essa manhã? Porque quando nós não crescemos, duas coisas pelo menos acontecem. Primeiro, nós somos impossibilitados de acessar aquilo que é nosso por direito, como filhos de Deus. Então o fato de eu não crescer vai dificultar, vai impedir. Eu falo isso no meu livro, que existem portas que não é Deus que está fechando, não é o diabo que está fechando, é a minha imaturidade que está trancafiando essas portas. Falar sobre crescimento, falar sobre maturidade, em segundo lugar, é muito importante, porque nos torna frágil, nos torna derrotados diante de vitórias que eram vencíveis. Existem circunstâncias que você tinha condição de vencer, existem circunstâncias que você tinha condição de liderar aquela circunstância, mas pelo fato do seu não crescimento, você acaba perdendo aquela situação. Vocês estão comigo até aqui? Diga amém. Tendo dito isso, eu quero olhar para esse texto e pensar rapidamente em algumas coisas que esse texto nos apontam a respeito de crescimento. No versículo 1 vai falar que os servos de Eliseu vai chegar para ele e vai dizer: Senhor, o lugar em que nós estamos é estreito. A casa em que eles moravam estava estreita. Então nós imaginamos que no convívio diário eles estavam amontoados, talvez dificuldade para dormir, dificuldade para locomover, dificuldade para se alimentar juntos. Podemos pensar que em algum momento algum pisava no pé um do outro, porque era pouco espaço disputado por muitas pessoas. E então eles chegam para o seu Senhor e dizem assim: Senhor, este lugar é estreito, este lugar está desconfortável demais. E é interessante que eles, ao perceberem que aquele ambiente estava desconfortável, eles não decidem expulsar alguém daquela casa. Suponhamos que essa casa tivesse 20 pessoas. Então ele chegasse para o seu Senhor e disse assim: Senhor, essa casa está deselegante, não tem como viver aqui, nós vamos tomar banho, está difícil, nós vamos dormir, está difícil, a gente vai comer, está difícil. Então vamos fazer o seguinte: vamos dispensar 10 para que sobra mais espaço. Não, eles não decidem resolver este problema de maneira errada. O texto vai dizer que quando eles perceberam que estava estreito, então eles chegaram a uma conclusão dizendo: meu Senhor, o lugar é estreito, então nós vamos crescer. O lugar está desconfortável, então o segredo é expandir, é aumentar este lugar. Então diga comigo: todo desconforto precisa me impulsionar a crescer. O que você tem vivido hoje que tem desconfortado a sua vida? O que você tem vivido hoje que tem desconfortado as suas emoções? O que você tem vivido hoje que está estreito demais de viver?
Esse estreitar tem comprometido a sua alegria. Esse estreitar tem comprometido a sua fé. Esse estreitar tem comprometido o seu casamento. Este estreitar tem comprometido a sua família. Esse estreitar tem comprometido os seus sonhos. Tem comprometido as suas esperanças. Tem comprometido as suas perspectivas. Eu venho essa manhã te dizer que toda zona de conforto não é para extrair o que você tem de pior. A zona do desconforto vem revelar aquilo que há de mais sublime que Deus plantou dentro de você. O diabo está apostando que diante desta batalha, que diante dessa perda, que diante dessa tragédia, o diabo está apostando que diante desse estreitar, você vai abandonar a casa, você vai abandonar a fé, você vai abandonar o chamado, você vai abandonar o propósito. Mas eu quero te encorajar nesta manhã: se está estreito, grita ao mundo espiritual: eu não vou abandonar, eu não vou desistir, eu vou decidir crescer, eu vou decidir expandir, eu vou decidir ampliar, porque quando eu crescer, o desconforto vai, a tristeza sai. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Agora veja, este crescimento, ele não é automático. Não foi assim: meu Senhor, a gente precisa aumentar a casa. Ok, vamos orar. Deus, amplia essa casa. Aí eles foram dormir. Aí, enquanto eles estavam dormindo, Deus enviou anjos, construtores, pedreiros, engenheiros. E quando eles amanheceram, a casa estava automaticamente ampliada. Imagina se você dorme com as vasilhas todas sujas, e quando você amanhece, os anjos foram lá e lavaram. Meu Deus, Jesus amado, as roupas tudo lavada. Quem sabe, né? Deus pode ouvir a nossa oração nessa manhã. Olha o avivamento na vida das irmãs. Seria tão bom se isso acontecesse. Mas tudo que é essencial na nossa vida não acontece no automático. Percebe que eles perceberam o estreitar e eles decidiram: nós vamos cortar lenha, nós vamos cortar viga. Eles fizeram uma decisão de entrar dentro de uma mata, de entrar dentro de uma selva com um machado, e disse: nós vamos. A pergunta que eu preciso fazer a você esta noite, essa manhã é: quando você percebe que as coisas não vão bem, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja na sua casa, você discerniu, está nítido, lucidamente, que as coisas não estão bem, está estreito demais. A pergunta é: o que você faz? Você só chegou e deu um diagnóstico. Você só chegou e denunciou que as coisas não estão bem. Porque de repente, quando Maria chegou até Jesus dizendo: olha, o vinho acabou, o texto fala que ela não trouxe a notícia e não fez nada. Ela trouxe a notícia, chamou os servos e disse: olha, façam tudo o que ele mandar. Os problemas que você for discernindo à sua volta, você precisa decidir fazer parte da solução. Você precisa decidir: a casa está estreita, a circunstância está desconfortável, mas eu vou decidir ir lá na selva, tirar uma viga e fazer parte
essa solução. Todas as vezes que você dá um diagnóstico de uma circunstância e não se compromete com a solução, isso configura murmuração. A diferença da murmuração para com a detecção lúcida é o seu comprometimento com a solução, o comprometimento com a transformação. Eles decidiram ir lá e tirar cada um a sua viga. Não importa o quanto que isso vai nos fazer transpirar. Não é fácil, gente, a gente crescer em algumas áreas da nossa vida. Não é fácil diante de algumas situações tão tensas. Mas você precisa decidir crescer. Porque se você não decidir crescer, você vai ficar escravo. Você vai ficar escrava desse estreitar. Você vai ficar escrava deste ciclo de sempre se perturbar, de sempre perder a sua paz, de sempre perder a sua alegria, de sempre perder o seu equilíbrio naquela mesma situação. Eu lembro que no início do meu casamento, eu tive uma grande imaturidade em relação ao ligar para minha esposa e ela não atender. Eu acho que isso não acontece com os maridos hoje, né? Isso só aconteceu na minha vida há tempos atrás. Eu ligava para ela e ela não atendia. Gente, aquilo tirava a minha paz de uma tal maneira. Eu acho que eu fiquei careca por causa disso. Porque olha, meu Deus do céu, às vezes eu ligava para trazer uma boa notícia. E quando ela não atendia, então, eu não tinha mais boa notícia, eu estava bravo. Tem um dia que eu liguei para ela e ela não atendeu. Aquele dia não estava crente não, gente, estava não. Eu liguei aí eu ligava e esperava dar um toque e desligava. Eu ligava de novo, esperava dar um toque e desligava. Só para aparecer na tela, chamada não atendida. Sabe quantas vezes que eu tive coragem de ligar? 28 vezes. Só para quando ela olhasse para o celular, ela dá quase um farto. O que aconteceu? Teve um dia que eu parei e pensei, gente, que coisa feia. Um homem desse tamanho, pastor, perdendo a paz por causa de uma ligação. Minha esposa poderia estar trabalhando, cuidando das crianças, e uma ligação tirar a minha sobriedade. O problema não está do lado de lá, o problema está do lado de cá. E eu decidi crescer. Aquele dia eu fiz uma oração. Eu fiz uma aliança com o meu coração. Disse, a partir de hoje, eu não vou perder a minha paz. Eu vou amadurecer nisso. E nunca mais perdi a paz. E ainda hoje, quando eu ligo para ela, ela não atende. Aí quando ela atende, eu brinco. Você está brincando com a minha paciência, né? Mas eu continuo em paz. Porque eu decidi crescer. Não importa o quanto dói. Não importa o quanto que você precisa renunciar. Não importa o quanto que você precisa sangrar o seu ego, o seu orgulho. Mas você precisa decidir crescer. Crescer na maneira como você lida com os conflitos domésticos. Crescer na maneira como você reage ao mal que faz a você. Se até hoje, quando alguém te prejudica, se até hoje, quando alguém causa mal a você, você pensa que a melhor resposta é devolver o mal, você ainda não cresceu. Decida crescer, faça parte da solução. Derruba a viga para que o crescimento, para que a ampliação, para que o processo de solução aconteça neste ambiente. Você me entende? Diga amém. Eu termino dizendo que você nunca deve responsabilizar aos outros o seu crescimento.
Percebe que cada um pegou a sua viga. Não teve ninguém. Você já viu aqueles vídeos que vão viralizando? Camarada, o vídeo que eu vi era, eles estavam descarregando uma carreta de cimento. Aí tinha um cara que, segundo ele estava ajudando. Aí ele ia lá para pegar, um pegava, ele ia acompanhava, como tivesse assim ajudando, tá? Mas não colocava a mão no cimento. Não. Ninguém diz assim, ó, vamos crescer essa casa, vamos. Então você pega essa viga, você também pega essa viga, e você também pega essa viga, e eu vou dar um apoio moral. Não. Cada um pegou a sua viga. Não responsabiliza a sua esposa, não responsabiliza o seu marido, não responsabiliza a igreja, não responsabiliza ninguém pelo seu crescimento. Essa decisão é sua, é você que precisa pegar essa viga, é você que precisa tomar essas atitudes. Se você me entende, diga amém. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu termino dizendo que no percurso do crescimento sempre haverá momentos aparentes. Sempre haverá momentos aparentes que não valeu a pena ter decidido crescer. Porque quando ele decidiu ampliar a casa, o texto vai dizer que o machado se perdeu. Aí você falou assim, não vale a pena. Não vale a pena ter decidido subir de nível na minha espiritualidade. Não vale a pena ter decidido melhorar dentro de casa, melhorar a minha espiritualidade, melhorar o meu fervor, melhorar a minha dedicação, não vale a pena. Porque depois que eu decidir me engajar, depois que eu decidi me comprometer, depois que eu decidi melhorar, depois que eu decidi amadurecer, parece que as coisas pioraram. Parece que as decepções cresceram. Parece que as frustrações multiplicaram. Parece que depois que eu assumi um compromisso, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou congregar mais, eu vou ofertar mais, eu vou dizimar mais. Parece que após isso você tem enfrentado maiores tensões. Parece que ter decidido ampliar e planejar a viga, parece que não valeu a pena. Não acredite nessa narrativa. Porque Deus nunca desampara aqueles que decidiram crescer. Alguns machados poderão se perder. Mas você percebe que o machado se perdeu. Mas antes dele se perder, a viga já tinha caído. Você vai sofrer alguns prejuízos, você vai sofrer algumas tensões, algumas decepções. Mas essas decepções não vai anular a decisão que você decidiu crescer. Deus entrará nessa causa, nessa situação. Você crê nisso? Diga amém. Quero orar por você, onde que você está. E nessa oração, decida continuar melhorando. Talvez você não viva o seu melhor momento. Talvez você não viva a sua melhor estação. E esse momento é um grito de Deus dizendo: está na hora de você ampliar. Está na hora de você estabelecer novos níveis de vida. Esse desconforto não veio para você abandonar, não veio para você desistir. Isso veio para te deslocar interiormente para um novo lugar em Deus. É como se Deus olhasse para você e dissesse assim: eu tenho tanta coisa para você. Eu tenho tantas novidades para você viver. Eu tenho tantas vitórias para você vivenciar. Eu tenho tantas revelações para você. Eu tenho tantas bênçãos para você desfrutar.
Mas enquanto você não elevar o seu nível, você não vai poder acessar. Então vem o dia mau para nos deslocar para novos níveis.